Bom, pessoal, então hoje a gente está no capítulo 16, Confidências. A gente está lembrando aí do capítulo 15, que André Luiz encontra com a sua mãe em nosso lar, que ela vem de uma esfera mais alta. A gente que está estudando aí no mediúnico, as colônias espirituais, a gente entende aí que ela, apesar de ainda estar dentro da esfera da crosta terrestre, né? Ainda está ligada ao planeta Terra, ela está numa dimensão ainda mais superior do que a do nosso lar. Então, com isso a gente entende que as pessoas que moram lá são mais evoluídas do que o nosso lar. A vegetação, os objetos, os meios de transporte, deve ser tudo muito mais bonito do que no nosso lar. Da mesma forma que a gente vê essa diferença do umbral mais baixo até o nosso lar, né? A escuridão, a névoa, o cheiro, a vegetação pobre, feia, os animais com aspecto monstruoso, e a hora que você vai para o nosso lar, você já vê tudo bonito, lá vai ser muito mais. E da mesma forma que André Luiz consegue ir até umbral, mas quem está no umbral não consegue entrar no nosso lar, e a gente vai ver isso mais adiante no capítulo, nos capítulos lá da frente. O André Luiz não consegue visitar a mãe dele dentro da sua colônia, mas ela consegue visitar, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse foi, eles estão aí, se encontraram, e essa conversa boa, essa conversa amiga, e o tanto que isso faz bem para ele, né? E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, isso já está provado, né, pela medicina, que um dos antídotos para depressão, para tristeza, é exatamente essa convivência fraterna. E a gente pensa muitas vezes em convivência fraterna num momento de pandemia e fala, poxa, mas é muito complicado a gente voltar a ser o que é. É verdade. E é por isso que talvez a gente tenha que ser um pouco mais seletivo nas nossas amizades, né? E prestar atenção, quais são as conversas que a gente tem, qual que é o gabarito, eu estou falando mal do outro, ou eu só encontro com gente que reclama de manhã, de tarde, de noite, de tudo que está acontecendo, né? Então, é imprescindível que a gente passe a ter mais consciência do que está acontecendo. Eu acho que hoje muito da atenção a gente vê, por exemplo, em relação a ao prejuízo que muito tempo de social media pode trazer para a gente, que muitas vezes a gente fica muito tempo no Instagram, no Facebook, e aí sai com aquela sensação de peso, da minha vida é ruim, ou uma sensação desgostosa. Então, essa já é, né, uma forma, um sinal para a gente pensar, não, isso não está fazendo bem para mim. Mas da mesma forma que social media pode não estar fazendo bem para mim, amizades podem não estar fazendo também. Porque uma pessoa pode gostar de mim? Pode. E ela pode ter inveja ao mesmo tempo? Pode. E aí tudo que ela falar vai ficar me engalfiando? Vai. Não significa que ela não gosta de mim. Pode ser até o meu irmão, pode ser até minha irmã, pode ser alguém de convivência familiar que eu sei que gosta de mim, mas que tem dificuldade de vibrar na mesma sintonia que eu, de torcer por mim, né? A outra coisa é que ele fala, né, que ele queria visitar a mãe e como é que era, e ela fala assim, olha, a gente está lá, a gente trabalha muito. Na verdade, eu preciso trabalhar lá para ajudar a todos nós. E, e essa bênção, muitas vezes, do trabalho, a gente não presta muita atenção. A gente fica pensando só na bênção quando está tudo bem, né? E o trabalho que eu estou dizendo, eu não estou dizendo só o trabalho físico, material. Eu estou dizendo o trabalho moral. O trabalho moral significa o quê? Quando a gente passa pela porta estreita, quando a gente está passando por uma dor. Esse trabalho é o que faz a gente sair da nossa zona de conforto e trabalhar nossa reforma íntima. Por quê? Porque se eu não apanhar da vida, eu não vou aprender a ser paciente. Se eu não apanhar da vida, eu não vou aprender a ser resignado. Se eu não apanhar da vida, eu não vou aprender a ser perseverante. Tanto é que a gente vê porque muitas vezes as pessoas que passaram por dificuldades grandes quando eram crianças, na infância, enfim, elas têm uma gana, uma resiliência muito maior do que uma criança que viveu dentro de uma sociedade de ouro, né? Eu achei interessante o Divaldo falando essa semana, contando do sucesso
das crianças que estão na escola dele, por sinal, mais de 100 mil crianças já passaram pelas escolas da Mansão do Caminho, né? Esse trabalho da Mansão do Caminho é a coisa mais linda. E ele falando do número de crianças que foram super bem no Enem, com notas altíssimas de redação, muito maiores do que muitas escolas particulares. E ele também conta de 2 crianças que no primeiro dia de volta às aulas desmaiaram e foram verificar por quê? Desmaiaram por fome. Então, a gente está falando de crianças que não tem o básico, né? Porque enquanto tem aula lá dentro da mansão, eles recebem café da manhã e almoço. Quando estão fora, não tem isso. E esse tipo de criança, apesar de viver numa situação tão precária quanto essa, que não tem um pão para comer, ela ainda consegue viver, ela ainda consegue vencer essas dificuldades e super bem numa prova, né? Então, o que faz isso? É essa vontade de vencer, essa perseverança, essa disciplina, isso de conseguir mandar uma criança que cresceu nesse jeito para uma faculdade, como acontece, então sai dentista, sai médico lá da escola dele, né? Gente que consegue, que não tem dinheiro para comprar um pão, não vai ter dinheiro para pagar uma faculdade. Então, como é que é? Conseguiu a bolsa, né? Então, a gente está vendo aí a bênção dessa dor justamente para fortalecer o ser humano, que muitas vezes, quando a gente passa por uma vida fácil, fácil, entre aspas, fácil por quê? Porque a gente tem uma família que ama a gente, porque a gente não tem que se preocupar com pagar a escola, porque a gente nunca passou fome. A gente muitas vezes se perde nesse caminho, né? E aí ela fala que essa sensação boa de felicidade vem justamente do trabalho no bem. E aí eu fiquei pensando, outra coisa que a gente aprende que ajuda muito uma pessoa que está em depressão, que está sofrendo, é essa sensação de purpose. Você ter um motivo, uma razão para fazer as coisas, para viver. Porque se essa minha razão é assim, não, eu tenho que estar bem para os meus filhos, eu tenho que estar bem para ajudar essa pessoa, eu tenho que... A pessoa sai de si, extrapola a sua própria dor e começa a se preocupar com a dor do próximo. Isso faz com que a gente sofra menos. O fazer o bem é uma forma de curar as nossas mazelas. Mas é interessante porque a gente vê ela falando do trabalho como se fosse assim, tá fora de questão, todo mundo tem que trabalhar e quem está lá trabalha muito. Na verdade, ela continua, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. E a gente se esquece, a gente já falou disso várias vezes, né? Que o conhecimento, ele vem junto com o merecimento e ele também traz muita responsabilidade. A gente não consegue fugir disso. Se eu não colocar, se eu não aplicar esse meu conhecimento de uma forma justa, de uma forma boa, eu vou estar me endividando. Eu sou responsável pelo bem que eu faço, eu sou responsável pelo mal que eu faço, e eu também sou responsável pelo bem que eu podia fazer e eu escolho não fazer. As trocas que a gente faz, toda vez que eu escolho uma coisa, eu estou desescolhendo outra coisa. E a gente se esquece desse fato, né? Mas é interessante a gente perceber que para estar nessa esfera mais alta, a pessoa precisa ter essa consciência profunda de si mesma, da sua responsabilidade, não só perante si, mas perante a sua família universal, né? No caso dela, a gente vê a preocupação dela com toda a equipe familiar. Ela está lá, desencarnou antes de André Luiz, provavelmente antes do próprio esposo, e ela continua trabalhando para a família que está desencarnada, para as 2 irmãs de André Luiz, e para o pai desencarnados, e a preocupação com a família que está ainda na Terra. E aí a gente fica pensando, né? A gente já viu isso na conversa de André Luiz com Clarencio, ou daquela senhora idosa com Clarencio, quando ela vai pedir ajuda para a família dela, o que Clarencio fala? Mas o que você fez? Então, na hora que a gente volta nessa conversa, provavelmente essa pergunta foi feita para ela, mas e aí? Como é que anda o seu saldo
de bônus horas. O que é que você fez? Então, se a gente quer ser ajudado, a gente tem que ajudar. Se a gente quer ser mais ajudado, a gente tem que ajudar mais. E é uma coisa que a gente esquece, porque muitas vezes eu quero ser amado, mas eu não consigo estender o braço para ajudar ninguém. Então, eu quero ser perdoado, mas eu não consigo perdoar ninguém. Eu quero receber amor, mas eu sou extremamente egoísta. Se eu quiser receber, eu tenho primeiro que dar. Isso não significa que se eu der amor para a Geice, ela vai dar de volta para mim. Não. Porque muitas vezes a Geice não tem para dar. Né? E a gente não consegue fazer uma pessoa que nunca aprendeu chinês falar chinês. Se a Geice não aprendeu a amar, ela não vai conseguir amar. A única forma dela aprender é através do exemplo de outras pessoas. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente fala assim, não, eu não vou ajudar mais ninguém porque eu já ajudei e aquela pessoa foi super injusta comigo ou ingrata. Mas isso é da pessoa. O fato de eu ter feito bem para a Geice, apesar da Geice não reconhecer, dela não perceber, a avó dela que está no plano espiritual, a bisavó dela que está no plano espiritual, a tia dela que está no espiritual, o anjo da guarda dela, estão vendo. O bem, é como se eu jogasse um saco de semente no ar e o vento leva. E essa semente ela vai brotar em pontos que eu não sei onde ela vai chegar. E é isso que é importante a gente se lembrar. Mesmo que exista a ingratidão da pessoa, o bem que eu estou plantando é esse bem que vai aí ao vento e que vai germinar. Para mim, o que eu faço vai ser colheita minha. O que a Geice faz vai ser colheita dela. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente quer que a colheita da Geice seja do jeito que eu quero, e não vai ser, né? A escolha, aquilo que a gente sempre fala, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um de nós estamos fazendo escolhas o tempo inteiro. Aí a gente pode olhar, né, no retrovisor e pensar, puxa vida, mas eu já fiz muitas más escolhas. Muitas. Eu fiz aborto, eu usei droga, eu fui infiel, eu larguei meus filhos, eu fiz sei lá o quê. Roubei um banco. E agora? A Ana que fez aborto aos 17 anos, não é a mesma Ana dos 52 anos. A Ana que se divorciou aos 30 anos, não é a mesma Ana dos 52 anos. A Ana que foi infiel e que fez um monte de coisa errada, não é a mesma Ana de hoje. Aquela história que a gente já conversou também, que eu nunca piso na mesma água do rio 2 vezes. Então, não adianta eu ficar me martirizando e presa nessa culpa por escolhas que eu fiz num momento diferente. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer direito agora. Então, eu fiz aborto, eu posso ajudar outras mães a não fazerem aborto, porque eu sei o peso que eu sinto de ter feito o aborto. Eu abandonei os meus pais e agora eles já faleceram, quer dizer, não tem mais como eu cuidar deles. Eu posso cuidar de outros velhinhos. Então, eu posso usar esse amor como um amor, fraternidade, universal, né? E aí é que vem a nossa cura, porque Jesus falou para a gente que o bem apaga a imensidão dos pecados. Então, esse merecimento do bem pode vir através de outra pessoa, mesmo que eu não consiga repartir com aquela pessoa o bem que eu devia ter feito. Aí, então, voltando ao plano espiritual, né? A gente vê ela falando desse trabalho que ela tem para ajudar a família. Estou trabalhando para o nosso bem, para o nosso progresso. E para que ela ajude, como a gente comentou, ela precisa conquistar esse direito. Ela precisa conquistar o direito de ser ajudada. E o que acontece muitas vezes é o que a gente vê. A gente lembra de rezar na hora que está tudo ruim. Aí a gente chora, pede, briga, esperneia, reza todo dia, acende vela, né, sobe escada de igreja de joelho, faz tudo
que é possível. E aí as coisas ficam bem. E aí a gente esquece. Quantos de nós não acontece isso? Né? A gente avacalha, a gente pensa, ah, não, mas né, agora eu tô ocupado, agora eu tô cansado, agora minha vida tá assim, agora minha vida tá assada. E aí? Como é que funciona? Porque se eu sei mais, eu tenho que fazer mais. E a Ana, que sofreu por esse processo de dor, cresceu nesse processo de dor. Tanto é que ela recebeu o merecimento, o direito de alguma coisa. E aí? Então, é importante a gente ter essa consciência. Porque a vida da gente é como se fosse uma onda. Tem hora que está tudo bem, tem hora que não está. E tudo passa, coisa boa e coisa ruim, a gente sabe disso. Todos nós aprendemos já isso, né? O céu tá azul e, de repente, no dia seguinte, começa aquela trovoada, né? E a vida é assim. E o que é que segura a gente na hora das trovoadas? É a fé. É isso que segura a mão da gente. Porque a gente não sabe o que é amanhã, que vai ser amanhã. Hoje está tudo bem. Eu posso sair daqui, bater meu carro e parar no hospital. Quem sabe o que é que vai acontecer comigo daqui a meia hora? E aí, onde é que vai estar essa minha fé, essa minha confiança, né? E essa fé, essa confiança, eu acho interessante, porque tem uma diferença entre aparência e realidade, que é o que a gente vai falar no próximo slide. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque o André Luiz, ele faz uma pergunta muito interessante sobre o pai dele, mas não estou entendendo, ele está sofrendo tanto com o umbral, mas ele não ia na missa? Toda semana? Né? E aí, eu fico pensando nisso também, né? O quanto que a gente vive dessa aparência. Eu comentei com vocês há uns dias atrás, né? Esse exame de consciência do 360 de trabalho, né? A gente pensar qual é a impressão que eu estou dando nas outras pessoas. Quando eu olho no fundo do meu olho e a gente conhece as pessoas, parece que o olho realmente é o espelho da alma, né? A gente vê desde um pupzinho até um ser humano, essa profundidade do amor, da paz. Você percebe quando uma pessoa está diferente pelo olhar que ela tem, pela paz que esse olhar passa, ou não, né? E aí, o que aconteceu com o pai de André Luiz, com Laerte? Ele estava numa sociedade onde, desde que ninguém saiba, está tudo bem. Hoje a gente está numa sociedade que, mesmo que a sociedade saiba, tudo bem, né? Onde mentira é livre-arbítrio, não, é free speech. Então, eu posso falar o que eu quero, então eu posso mentir. Não, não pode. Eu tenho free speech, então eu posso ser bully com as outras pessoas. Não, não pode, tá errado. Mas a gente, de alguma forma, está confundindo essa liberdade com a libertinagem. Naquela época, pelo menos, era um pouco mais contido. E a gente vê que a mãe dele fala que ele tinha relações extramatrimoniais. Mas não eram só aquelas duas. É que aquelas duas eram perversas. E não largaram ele. Então, ele teve muito mais do que duas. Mas a esposa não sabia. Então, tudo bem. Agora, o que é que acontece? Ele foi treinado a ter máscara. Ele foi treinado a mentir. E quantos de nós não somos treinados também a ter uma máscara? Ao nosso verniz social. A gente pode não falar um monte de palavrão horroroso, mas dentro de nós todos os palavrões estão saindo da minha cabeça, né? Então, eu não estou falando, não é porque eu não sinto, não é porque eu não penso, é simplesmente por causa do meu verniz social. E esse verniz é perigoso, porque a hora que eu chegar no outro plano, no plano espiritual, eu não vou ter verniz, gente. Não vai ter verniz. What you see is what you get. A hora que eu chegar no plano espiritual, tudo que eu senti vai plasmar no meu perispírito. Não existe mais máscaras. E aí o que acontece? Essa mesma viciação de pensamento que ele tinha durante a Terra, no tempo da Terra, em que ele precisava mentir, ele precisava fingir o tempo inteiro, ele continua fazendo essa mesma coisa no plano espiritual. Ele não conseguiu
Foi um treino de décadas de fingimento. Se eu andar com gente que fala palavrão o tempo inteiro, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a falar palavrão. Então, é um treino, é um músculo que a gente vai treinar, né? E aí, a consequência, essas máscaras, esse fingimento, tem dois espíritos mais ignorantes que não largaram no pé dele. Ele fez as promessas, elas vieram cobrar. A gente não está tentando julgar, e a gente vê que a mãe de André Luiz não está julgando, ela está analisando. Ela não fala mal dessas mulheres, ela não fala, duas vagabundas. Não! Seu pai fez uma escolha. Ele fez promessas. E agora elas estão junto dele. Será que a gente ia conseguir fazer essa mesma coisa? Gente, meu marido me traiu com um X mais Y. E eu consigo olhar para essas mulheres com essa mesma empatia? Para esse homem que me enganou durante 30, 40 anos, com esse mesmo amor? Esse amor é de esposa? É de mãe? É amor do quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente coloca um sobrenome no amor. Amor de mãe, amor de filho. Amor... Não. E o que Jesus veio ensinar para a gente é que amor é amor. Amor é desapego. Esse amor dela é um amor desapegado. É um amor de alguém que está vendo que a pessoa errou e precisa de ajuda. Então, ele está lá, está sofrendo um umbral, ele não vê as pessoas que vão ajudá-lo. Por quê? Porque ele está nesse vício de pensamento, ele está nessa sintonia negativa, tem essa miopia espiritual. Se eu colocar o óculos da Jace, eu não vou conseguir ler o que está escrito no meu computador, e vice-versa. Quando eu tenho uma sintonia que está desequilibrada, é isso que está acontecendo. É como se eu estivesse colocando óculos escuros de noite, eu não vou enxergar as coisas como devia enxergar. Nessa miopia espiritual, ele não consegue ser ajudado. Ele não está vendo a ajuda que está vindo. É interessante porque, mais para frente, a gente vai ver casos onde André Luiz, em outros livros, ele está vendo o sofrimento de vários espíritos assim, de uma forma horrorosa, e ele fala assim, mas não dá para salvar esse povo todo, não dá para tirar esse povo daqui, eles estão gritando, pedindo ajuda. E aí o mentor, não sei qual deles, que ao longo dos livros muda, fala para ele, não adianta, André, porque eles não estão querendo de verdade, eles vão voltar. Que é o que ela fala. Não adianta eu chegar com a luz, não adianta eu chegar com o isqueiro, se a pessoa não tem nem o óleo, nem o pavio. E esse óleo pavio é o quê? É a nossa força de vontade colocada em ação. É aquela gana que eu estava falando, é você continuar lá lutando, perseverando. Contra o quê? Contra as nossas próprias imperfeições, contra o meu egoísmo, meu orgulho. Por quê? Quando ele estava encarnado, ele voltava para casa dele com cara de bonzinho. Mas no dia seguinte, ele ia lá encontrar com as amantes de novo. Ele não estava conseguindo vencer as suas más tendências. O que está acontecendo no plano espiritual? A mesma coisa. Se eu não conseguir vencer as minhas tendências de pegar o terceiro copo de uísque, o segundo copo de vinho, eu não vou conseguir fazer isso quando eu chegar no plano espiritual. Daí a importância dessa disciplina. Se eu não conseguir treinar o meu músculo de perdoar, no plano espiritual eu não vou conseguir também. Outra coisa que eu queria comentar, que é uma coisa que a minha mãe falou para mim desde sempre, que é esse poder da energia sexual. Que existe uma diferença entre sexualidade e sensualidade, né? E isso é confuso muitas vezes, né? Na idade juvenil e mesmo na idade adulta, né? E a gente tem que entender
que esse centro de força, onde está a energia sexual, é extremamente poderoso. Essa energia, ela pode ser aplicada para outras coisas. Pode ser aplicada para as artes, pode ser aplicada no estudo, pode ser aplicada no bem. Quando ela é mal usada, ela cria laços de envolvimento entre as pessoas envolvidas que vão durar mais do que uma encarnação. Peraí, Ana, você está querendo dizer? Quer dizer que todas as 50 pessoas que eu dormi nessa vida eu vou encontrar na outra vida? Não sei se na outra vida, mas nas próximas você vai. Porque você criou um laço espiritual, energético com cada uma delas. Não, mas foi só uma noite. Sorry, criou. Não sou eu falando isso. É a doutrina espírita. Mas é uma energia poderosa e que a gente se esquece. A gente maltrata. A gente acha que não é. Não. A energia sexual, por que ela é tão poderosa? Porque ela é uma energia criadora. Eu estou criando. Não é só para mim. Eu crio uma vida com ela. Então, quando a gente fica falando de lealdade, de fidelidade, dessa sexualidade ser tratada com respeito, a gente está sublimando essa sexualidade. Ninguém aqui está falando que sexo é feio. Eu não falei isso nenhuma vez. Ninguém ouviu eu falar isso, porque não é. É uma coisa linda entre duas pessoas que se amam, onde existe respeito e amor mútuo. Mas então a gente precisa vencer essas nossas más tendências. As obsessões acontecem, no maior caso, no centro de força sexual. Não sei se vocês sabiam disso. É. No segundo, é no plexo solar, que é onde existe a alimentação. Então, a gente vê justamente porque a gente passou milhares, centenas de milhares de anos como primatas, como animais, porque nós, como centelha divina, nós fomos evoluindo, certo? É a evolução da mônada, que a gente já estudou. A gente passa pelo reino mineral, vegetal, animal, mineral, certo? Então, a gente teve todo esse espaço aí de tempo no reino animal, em que eu vivi como bicho. Então, é muito fácil eu voltar a esse meu comportamento animal, em vez de ser um comportamento racional. Porque a gente vê muita gente vivendo como bicho. E tratando sexualidade do mesmo jeito que a gente vê um cachorro e uma cadela. E é o que a gente está vendo nesse capítulo, é o impacto de uma coisa dessa. Aí ela continua. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Que é o que a gente comentou. E aí ela fala essa outra frase que eu achei fundamental. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Ela fala, Clarencio quase conseguiu, mas ele não conseguiu, mas Laerte não teve força de vontade suficiente. A gente vê isso com açúcar. Só precisa voltar a comer o açúcar uma vez, para a gente deixar a peteca cair, né? Ajuda existe? Existe. A gente vê a mãe dele pedindo ajuda para um montão de gente. Solicitei um amparo de 5 núcleos diversos aqui no nosso lar. Fora os que ela deve ter pedido onde ela está. E mesmo assim ela não consegue. Por quê? Porque depende da gente. Eu posso ter o maior amor possível pelo meu filho, viciado em cocaína. Mas se ele não quiser largar, eu não consigo fazer nada. Não adianta, eu posso pagar todo o rehab, os melhores médicos,
fazer tudo que existe no mundo, no universo. E se ele não quiser, não consegue. E aí o que a gente vê dela? Que ela desapega. Ela tá entendendo, ele é doente, não, ele vai ter que voltar de novo. Por ele não estar sabendo usar o livre-arbítrio. E a gente vê uma coisa interessante nisso. Porque a gente sabe que todos nós temos o livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio é limitado. O único livre-arbítrio que é ilimitado é o de Deus. Porque ele está aí, está lá fazendo besteira no umbral. Ele está melhorando? Não. O que vai acontecer? Reencarnação compulsória. Vai ser uma reencarnação feliz? Não, não vai. Vai ser fácil com as duas filhas? Não, não vai. Então, a gente tem que lembrar disso. Quando a gente está pensando nele, com essas duas mulheres, essa falta de vigilância, a sintonia, a escolha que ele está fazendo, como é que eu comparo isso com o processo obsessivo? Aí eu venho no centro e falo, olha, meu marido está como um super obsessor, está com uma obsessão danada, tira esse obsessor dele. Agora me conta uma coisa, qual que é a sintonia mental dessa pessoa e o obsessor? É diferente? Não. Porque se fosse diferente, o obsessor não ia conseguir atingir. Então, eu posso chegar e falar, olha, por favor, toma passe pelo meu filho e tira essa obsessão? Vai adiantar? Não, não vai. A gente consegue ajudar? Consegue. Mas a única pessoa que consegue modificar é a própria. Porque se eu mudar a minha sintonia mental, eu corto o vínculo. Claro, o passe ajuda porque ele vai estar limpando tudo, ele vai estar educando, conversando com o obsessor também. A gente já viu isso no livro Libertação. Mas a cura só vai acontecer quando o obsediado modificar. E como é que a gente se modifica? Através do estudo, através do trabalho no bem. E aí a gente vê de novo, é o mesmo círculo, né? Então não adianta eu só tomar passe quando eu estou com problema? Não, não adianta, porque vai voltar. E a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, como se fosse band-aid. Eu já falei isso algumas vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo não é só band-aid. Ele é caminho. Ele é script. É menu do que é que a gente tem que fazer. Aí, o André Luiz está preocupado com a família dele, né? E fala, e aí, eu queria também poder ajudar minha família, lá, 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 lá. Aí é o conselho dela. Se prepara primeiro. Porque tem coisas que a gente precisa entregar para Deus antes da gente começar a trabalhar nelas. Por quê? Porque estão acima das nossas forças. Ele não tinha noção do que estava acontecendo na vida da família dele. Mas Deus sabe, né? Então, essa visita materna, eu acho que é interessante a gente perceber que ela é um presente, é uma bênção, um presente para ele. Para a gente aproveitar os nossos encontros de conversas positivas como presente. Como se fosse a sobremesa do dia. Agradecer, lembrar de agradecer essas pessoas do bem que aparecem na nossa frente, que às vezes trocam meia dúzia de palavras com a gente e faz a gente se sentir bem, se sentir mais leve, se sentir amado. Por quê? Porque o amor cura. É a única coisa que cura. Brigar não cura. Então, para fechar hoje, para a gente refletir. Primeiro é nós no mundo. Como é que eu estou vivendo no mundo? A outra é, como é que eu estou deixando o mundo viver dentro de mim? Me alterar as minhas escolhas. Porque a gente já ouviu o Divaldo falando, 90% do mundo está em estado de sono. Então, se eu deixar o mundo definir o que é bom para mim, eu vou entrar na contramão. E a terceira coisa é esse amor e perdão lindo que a gente viu da mãe dele. Esse amor sublimado, esse amor de desapego. Esse amor de simplesmente querer o bem do outro, né? Querer que o outro seja feliz.
Não que ele seja meu, mas que ele seja feliz, que ele esteja em paz, né? Agora é isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. E aí agora a gente pode conversar um pouquinho. Quem quer comentar? Acho que para mim, vocês conseguem me ouvir aí se eu falar daqui? O que ficou desse capítulo foi muito uma lição de encorajamento também, né? Quando ela passa tantos conhecimentos, tanta força, assim, porque ele passou, né? 8 anos no umbral, tá ali recebendo ajuda, teve que engolir um pouquinho o orgulho, né? De ser médico e achar que podia chegar já fazendo algumas coisas, ele foi se achando, assim, eu acho que primeiro a figura da mãe, né? Já é forte por si só, mas eu acho que ela, contando todas as lições que você falou, né, de amor que ela deu como exemplo, né? Então, acho que passa muito essa coisa de encorajar ele na própria caminhada dele, que às vezes pode parecer difícil, mas tem um propósito maior, né? Acho que ela deixou bem essa mensagem, assim, de força mesmo, de coragem. Muita força, né? E talvez a gente olhasse para essa mulher achando uma mulher frágil, né? Que o filho carregava no colo, mas de todo mundo da família ela é mais forte, né? Que provavelmente, na vida material, pode ter sido uma mulher vista dessa forma. Traída, submissa, que ficava em casa cuidando das crianças enquanto o marido estava fazendo, né? Mas aí no mundo espiritual a gente vê uma outra realidade, né? Então é também uma reflexão interessante para a gente fazer, né? Não estou dizendo que as mulheres têm que ser submissas, mas assim, um pouco disso que ela passou, na verdade, o que tinha por trás disso era uma força. Não era uma submissão, não era uma fraqueza, não era uma dor, era uma força, né? Guiada pelo amor. Mas era uma força. E é interessante porque tudo depende de como a gente encara, né? Porque às vezes a gente passa por aquela situação com revolta, né? Que é o bem sofrer e o mal sofrer que está no Evangelho. Se eu passo por toda esse sofrimento, mas eu levo dentro de mim essa revolta, raiva, desejo de vingança, não adiantou nada. Sinto muito, vai passar tudo de novo. Então, até eu coloquei no meu Instagram uns tempo atrás, assim, perdoa porque não quero ter que nascer de novo com aquela pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso. Se ela aceitou de uma forma com humildade, com amor, aí sim, ela está evoluindo, né? Porque o calar não significa ser humilde. O calar, muitas vezes, é simplesmente porque ele sabe que o outro vai bater mais forte. É medo. Isso não adianta. Então, e às vezes pode ser até aquela coisa da máscara, né? Que a gente viu também. Talvez ela não falasse, poderia ser alguma coisa que a pessoa não fala nada, tá ali quietinha, mas dentro tá lá, você vai ter, não sei o quê, planejando coisas e não sei o quê. Não, totalmente, né? Às vezes só o silêncio também não quer dizer nada. Pode ser que dentro, como você mostrou no slide, né? A máscara que a gente coloca, o verniz, não quer dizer nada. Às vezes a gente pode estar mostrando uma coisa e até se enganando, né? Tipo, o que eu mostro para os outros é o que eu estou achando que é, né? Que é o que eu sou, mas na verdade, não. A gente tem que se olhar para dentro também e ver o que realmente, na verdade, a gente está sentindo. E educar esse sentimento, né? É isso aí. O que mais, pessoal? Para mim foi assim, a ideia Vocês estão ouvindo a Letícia? do merecimento, assim, de trabalhar por merecer, né? A gente já está vendo isso nesse livro, dos bônus, do bônus hora, de que, por mais que você seja ajudada, como ela ajudava, ela ajudou o André Luiz, que pediu ajuda, agora está ajudando o pai, assim, é o seu processo, né? É um pouco que você falou também, assim, se a gente quer tanto ajudar o outro, né, então, na vida, mas o outro tem que ter, né, assim, o processo dele e o merecimento dele, né,
forte para mim, assim. O merecimento é dela, né? Não é deles. O mais que ela tem para ajudar, eles têm que fazer o caminho deles. E o que eu pensei bastante também quando você estava falando essa questão do amor sem o apego, né? Que a gente é o mais importante, eu acho, a gente aprender esse sentimento do amar sem o apego, né? De meu marido está comigo agora, mas pode ser que amanhã ele não me ame mais, ele parte para outra, que é daquela coisa de ok, se eu amo ele, eu vou desejar que ele seja feliz mesmo que não seja comigo, né? Então essa coisa de amar sem o apego, acho que é o que mais para mim ficou nessa lição desse capítulo. Que a gente não vai levar nada, né? Apesar dele aqui, no papel, ser casado com ela, com quem que ele está no umbral? Com quem ele tem a ligação mental. Né? Então, quando a gente fica pensando, quando a gente morre, a gente não leva nem os laços de família. O que fica é o amor. Isso fica. Né? Mais algum comentário? Se ninguém quiser falar mais, eu falo. Pode falar, tem mais um minutinho. Magnífico capítulo. Confesso a vocês que, apesar de já ter lido e relido muitas vezes Nosso Lar, nesse momento, com certeza, por causa da sustentação dos benfeitores espirituais, eu estou com o meu coração num clima de verdadeiros turbilhões de emoção. E o que eu achei mais interessante é que tudo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, nós conhecemos. Por exemplo, a gente sabe que Jesus mandou a gente amar os inimigos. Jesus mandou dar a face direita. Se te baterem na esquerda, dá a direita, ou vice-versa, né? Jesus falou que se alguém me pedisse a túnica, que eu devia dar também o manto. Jesus falou que a gente devia perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa cometida. Isso é que a mãe de André Luiz está fazendo. Só que esses ensinamentos de Jesus são de 2000 anos atrás, e Nosso Lar foi escrito há 80 anos atrás, né? Então, e me ocorreu também durante a exposição, e a esposa de Emmanuel, como é que é o nome dela? Eu estou com Lívia na cabeça, mas Lívia era de Paulo, como é que chamava a esposa de Emmanuel? Vou lembrar. Bom, vocês estão sabendo que é dela que eu estou falando. Ela também teve essa postura amorosa, de perdão, de tolerância, de paciência, de submissão, sofreu injustiça, a calúnia sem bater de frente, sem brigar, sem criar tragédia, né? Aceitou a prova, né? E a posição dela hoje é luminosa, né? Bom, mas mais importante... Hã? Célia? É Célia? Célia? É Célia? Não? Não. Bom, por causa do nosso tempo, vamos encerrar lembrando que, sem dúvida nenhuma, a essência da nossa lição nesse capítulo... Era a Lívia mesmo. Se é do livro 2000. É Lívia mesmo. Quando ele era... E a de Paulo, como é que chama? A de Paula era outra. Não, a de Paulo é a irmã de Estevam, como é o nome dela? A noiva de Paulo, né? Eu estava tentando lembrar também, me deu branco. Bom, deixa para lá, depois a gente lembra. O mais importante dessa lição, eu acredito, é a explicação, é a ajuda que nós tivemos para entender o que foi que bloqueou a ajuda, essa ajuda luminosa que estava sendo trazida para o Laerte. Aí a Ana abordou isso com bastante clareza, né? Eu até grifei aqui. Precisamos de adesão mental.
Então, a misericórdia divina nos envolve, nos proteja, nós temos anjo da guarda, nós temos os benfeitores espirituais, familiares e no centro espírita que frequentamos, mas se eu não me ligar, se eu não estabelecer a sintonia, nada acontece, né? Então, muita luz para as nossas mentes e para os nossos corações. Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe dos Amigos do Bem aqui presentes, a equipe de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel. Pedindo ao Mestre Jesus que derrame sobre nós aqui todos, presentes, encarnados e desencarnados, paz, amor e luz, equilibrando os nossos centros de força, impregnando o nosso ser com perdão, com esse amor incondicional. Mestre amado Jesus, ajuda-nos a trilhar o caminho do bem, a trabalhar a nossa reforma íntima, a saber amar aqueles que não nos compreendem. Fortifica o nosso desejo de servir e de fazer o bem, onde quer que estejamos. Abençoa o nosso grupo, abençoa essa casa, trazendo paz e amor e luz a todos nós. Graças a Deus. E a noiva de Paulo era Abigail. Eu lembrei agora na hora da sua oração. Abigail.